The Witch's House não é só um jogo, ele é algo mais. Mas para conseguir entender essa frase, primeiro temos que entender o que é The Witch's House. The Witch's House é um jogo de terror criado pelo desenvolvedor de jogos japoneses chamado Fumi. Infelizmente não existem muitas informações sobre ele na internet. O máximo que eu consegui encontrar foi uma entrevista publicada em 8 de maio de 2019, onde pegaram várias perguntas de fãs para que ele respondesse, mas não tinha nada de importante sobre ele nessa entrevista. As perguntas eram muito mais focadas no jogo em si do que no próprio criador, e as perguntas que eram sobre o Fumi, bem, não apresentavam nenhuma informação muito relevante sobre ele. Então as únicas informações que temos sobre ele é que ele é japonês e que The Witch's House foi o único jogo que ele já chegou a lançar. E que também ele é um cara muito sortudo, já que simplesmente o primeiro jogo dele já foi logo um sucesso, tá ligado? O jogo foi lançado no dia 3 de outubro de 2012. E caso você já tivesse acesso à internet por volta de 2012 e 2013, você com certeza já se deparou com algum vídeo sobre esse jogo. Provavelmente algum vídeo do Alan Zoka, ou, como foi meu caso, algum vídeo da Player Barbie. Calma, não foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu quis dizer. Ai, cai. Na moral, eu amava chegar em casa e ficar muito tempo assistindo os vídeos dela, cara. Saudade quando o YouTube não era só um monte de aglomerado de conteúdo bizarro. Nessa época era praticamente impossível você não se deparar com alguma gameplay de algum jogo feito no RPG Maker. Pra quem não sabe, RPG Maker é uma engine onde você cria jogos... Bem, eu ia falar jogos RPGs, mas ele não só se resume a esse gênero. Na verdade, você consegue fazer muitos outros estilos de jogos nessa engine. Basta ter criatividade. Já que a maioria, ou se não até todos os jogos feitos no RPG Maker que realmente fizeram algum tipo de sucesso, nem ao menos eram um RPG. Mogeko Castle, Yuminiki, Misao, Ibi, Madfather e por aí vai. Todos eles foram feitos no RPG Maker, ou em engines semelhantes. E todos eles têm algo em comum, nenhum deles eram RPGs. E nenhum deles fizeram sucesso por ter uma gameplay super inovadora ou gráficos ultra realistas e bem feitos. Não. Todos eles fizeram sucesso por causa de suas ambientações, suas mecânicas, seus mistérios, personagens e, obviamente, suas histórias, que em geral eram muito criativas. Mas o que fez esse jogo ser tão diferente? O que esse jogo feito nessa engine limitada pra cacete tem de tão especial? O que tornou ele diferente? O que torna ele tão único? Tudo começou em algum dia de algum mês de 2018. Eu realmente só lembro o ano, desculpa. 2018 foi quando eu consegui o meu primeiro notebook. E ele não era um notebook bom para jogos, ele realmente era um notebook feito para trabalho mesmo. E eu nem preciso falar que nos meus belíssimos 13 anos eu não queria saber nada de trabalho, né? Então uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu coloquei as mãos naquele notebook foi tentar baixar algum jogo. Porém, mesmo que na época meu intelecto era igual ao de um primata, eu ainda consegui compreender de que meu notebook não ia conseguir rodar nenhum jogo moderno. Ou nenhum jogo 3D muito complexo. Ou nenhum jogo com muitos polígonos. E tá, eu entendi, meu notebook não rodava porra nenhuma. Mas mesmo assim eu ainda queria jogar alguma coisa nele. Eu fiquei tantos anos vendo os meus colegas falando qual jogo eles iam jogar quando eu chegasse em casa no computador deles. Fiquei tanto tempo assistindo gameplays no YouTube só pra no final, quando eu finalmente consegui o computador, eu não poder jogar nada. O meu eu de 13 anos não queria aceitar isso nem a pau. Os únicos 2 neurônios que funcionavam na minha cabeça começaram a funcionar. E eu comecei a lembrar de uma certa pessoa que eu gostava muito de assistir no YouTube. E essa pessoa era a Player Barbie. E eu gostava muito de assistir ela jogando jogos de terror. Porém, tinha uma série de um jogo que quando eu era moleque eu gostei bastante de assistir. Porém, a única coisa que eu lembrava dele era que a protagonista era loira, ele se passava dentro de uma casa e o jogo era completamente pixelado com visão de cima. E eu acabei indo atrás desse jogo, porque mesmo eu sendo um primata, eu consegui raciocinar que se o jogo era pixelado e antigo, ele com certeza rodaria no meu notebook. Então lá fui eu caçar esse jogo no canal da Player Barbie. E eu confesso que isso só demorou porque a nostalgia tomou conta de mim, e eu resolvi assistir os vídeos dela em vez de só caçar o jogo que eu tava procurando. Então depois de muito tempo procurando, que na verdade eu passei assistindo todos os vídeos do canal dela, eu finalmente encontrei. Eu achei a série que eu assisti em loop quando eu era mais novo, porém acabou se perdendo dentro das minhas memórias. Eu encontrei The Witch's House.
Depois de finalmente conseguir achar ele, sem pensar duas vezes eu fui atrás de um método 100% dentro da lei para conseguir baixar ele. Eu com certeza não baixei o jogo do primeiro site que apareceu depois que eu coloquei no Google The Witch House Download, confia. Então depois de baixar o jogo, eu cruzei os dedos torcendo para que o jogo rodasse e abri o executável. E tava lá, rodando sem travar, e o melhor, era exatamente do jeito que eu me lembrava. Quer dizer, não exatamente igual, já que eu era um chimpanzé. Então eu acabei baixando o remaster e não a versão que eu assistia a Player Barbie jogar. Mas isso não importava, o que importava era que naquele momento, The Witch's House se tornou o primeiro jogo de computador que eu joguei na minha vida. Depois disso eu fiquei dias jogando, horas e mais horas, todos os dias jogando The Witch's House. Mas isso não foi porque o jogo era longo, mas sim porque eu era meio burro. E eu queria terminar o jogo sem nenhum tipo de guia, então a cada 5 segundos eu acabava ficando travado no jogo sem saber o que fazer. Ou eu só acabava morrendo mesmo. Mas mesmo assim eu tava me divertindo pra caramba. E explorar a casa da bruxa enquanto eu tentava não morrer era muito foda. E aquilo era muito novo pra mim. Eu nunca pensei que eu precisaria usar meu cérebro enquanto eu jogava um jogo. Todas as minhas experiências com videogame tinham sido literalmente ande pra frente, pule e bata no inimigo até chegar no final da fase. Mas nesse jogo não era assim. Ele simplesmente te largava no meio do nada, sem nenhuma explicação, e você que se vire pra descobrir o que tá acontecendo e o que tem que fazer. Até aquele dia, nenhum jogo que eu joguei na minha vida tinha conseguido me passar essa sensação. Uma vontade de descobrir o que tá acontecendo e por que tá acontecendo. Por que que eu acordei na frente da casa da bruxa? Por que que tem um fodendo gato falando comigo? Por que que mesmo com tanta coisa bizarra acontecendo ao redor dela, a protagonista não fala nada ou nem mesmo esboça algum tipo de reação? E a pergunta que mais me incomodava enquanto eu jogava o jogo: por que que a gente entrou na casa da bruxa? Em nenhum momento o jogo explicava o porquê você quis entrar ali. O gato só perguntava: ah, você realmente quer entrar aí? E a Viola, que é a protagonista, só tacava o foda-se pro gato e entrava na casa. E mesmo com tantas coisas bizarras tentando matar a Viola, o objetivo dela nunca parecia realmente ser escapar da casa. Na verdade, ela sempre parecia que queria entrar mais fundo dentro da casa. Isso, meu amigo, isso era muito brabo. Até aquele dia nenhum outro jogo tinha conseguido fazer isso comigo, me fazer ficar pensando nele, mesmo quando eu nem tava jogando ele. Criar teorias para tentar descobrir o que estava acontecendo no jogo, nenhum jogo tinha conseguido realmente fazer isso comigo. Então depois de conhecer The Witch's House e descobrir que jogos não eram só pular na cabeça de tartarugas aleatórias ou dar grau de moto no GTA San Andreas, eu comecei a me aprofundar mais nesse estilo de jogo. Jogos mais puxados para quebra-cabeças com terror ou suspense, ou que simplesmente me faziam ter que pensar para conseguir progredir nele. E lembra que eu tinha falado que meu notebook na época não era muito bom para rodar jogos? Então, eu não podia jogar jogos que tivessem gráficos muito complexos, afinal eles não rodavam. Então eu precisava me contentar com jogos mais leves. E o que esses jogos tinham em comum é que a maioria desses jogos eram indies, jogos feitos por uma pessoa só, ou uma equipe pequena de pessoas. E por causa disso a maioria deles eram em inglês. Afinal, não fazia nenhum sentido você, como desenvolvedor indie, usar seu orçamento que já é pequeno para fazer uma tradução para português, sendo que você nem sabe se seu jogo vai fazer sucesso no seu país, quem dirá no Brasil. Então isso acabava fazendo a maioria desses jogos serem completamente em inglês. E na época eu não sabia nada de inglês, mas mesmo assim eu queria continuar jogando esse tipo de jogo. Então eu acabei sendo forçado a jogar jogos que eram completamente em inglês. Eu jogava o jogo com o Google Tradutor aberto no celular, e toda vez que aparecia alguma coisa para eu ler, eu escrevia no tradutor para eu conseguir entender o que estava na tela. Porém, esse estilo de jogo geralmente tem muito texto, afinal são jogos de enigmas, então eles possuem muitos diálogos e muita coisa para ler. E eu nem preciso falar que ter que ficar escrevendo páginas e páginas de texto em inglês no Google Tradutor era totalmente maçante e desagradável. Então, para facilitar minha vida, eu comecei a anotar o que cada palavra que aparecia no jogo significava. Então meio que meu cérebro foi forçado a aprender inglês.
Era isso ou ter que ficar escrevendo uma enciclopédia todo dia no Google Tradutor para conseguir jogar alguma coisa. Então, conforme o tempo ia passando, eu comecei a conseguir assimilar algumas palavras. E depois de meses tentando aprender inglês do jeitinho brasileiro, ou seja, abre o jogo, abre o dicionário e se vira. Tu é brasileiro, irmão, tu nasceu pra sofrer. Mas o que realmente importa é que funcionou. Depois de um ano mais ou menos, eu já tava literalmente sabendo traduzir frases inteiras sozinho. Frases bem complexas até. E depois de um tempo eu comecei a usar o inglês que eu aprendi nos jogos no YouTube. Então, já que eu tava constantemente assistindo vídeos em inglês no YouTube e jogando jogos que eram completamente em inglês, em alguns anos eu já tava literalmente falando inglês. Hoje em dia eu consigo jogar jogos que são completamente em inglês do começo ao fim, sem nenhum tipo de dificuldade em entender o que os personagens estão falando. E também vale ressaltar que graças ao fato de eu ter aprendido inglês, eu comecei a acompanhar diversos youtubers gringos. E graças a isso eu acabei descobrindo várias coisas que eu acabei amando, como músicas, séries, outros estilos de jogos e por aí vai. Então, por causa de um jogo feito por um cara no RPG Maker, eu acabei descobrindo um mundo completamente novo. Aprendi um idioma novo completamente do zero e acabei melhorando bastante nos estudos. Sim, eu melhorei nos estudos por causa de jogos. Afinal, pelo fato do meu estilo de jogo favorito ser um estilo que tem muito texto, eu acabei começando a gostar bastante de ler, e isso acabou fazendo eu começar a prestar mais atenção nas minhas aulas, que acabou melhorando muito as minhas notas, e não só isso. Já que em vez de ficar num canto da sala sem falar nada e só esperando a hora de ir embora chegar, eu comecei a participar muito mais das aulas e consequentemente comecei a interagir mais com as pessoas. Assim eu comecei a fazer amizades e algumas amizades que eu tenho até hoje. Então, graças a um jogo feito no RPG Maker, eu aprendi um idioma completamente novo, descobri conteúdos que eu nunca teria descoberto sozinho, melhorei os meus estudos e ainda consegui melhorar bastante a minha vida social, que na época era quase inexistente. E sem contar também que The Witch's House, na minha opinião, tem uma das melhores histórias que eu já vi em um jogo de terror até hoje. Sério, a história dele é muito boa. Já que The Witch's House é bem mais que um jogo, ele também é um mangá. Sim, esse jogo tem um mangá. E cara, esse mangá é muito bom, velho. Basicamente o mangá conta a origem da bruxa, começando no começo da vida dela e terminando quando o jogo começa. Vale muito a pena ler esse mangá, já que ele te dá uma resposta de basicamente tudo que você quer saber no jogo. Quer saber o que é o gato? O que é a casa da bruxa? Quem é a bruxa? E várias outras perguntas que ficam abertas à interpretação no jogo original? É só ler o mangá que você vai descobrir. O mangá, além de ter uma arte bonita pra caramba, ele também é bem curtinho, tendo só 9 capítulos. Então dá pra ler ele em 1 horinha e pouco, e eu super recomendo. Então é isso, um jogo feito por um japonês aleatório conseguiu fazer uma diferença enorme na vida de um moleque aleatório no Brasil. Tanto na vida pessoal, tanto na vida social. Então é por isso que pra mim, The Witch's House não foi só um jogo. The Witch's House foi uma experiência. Uma experiência que acabou mudando bastante a minha vida. Uma experiência que sinceramente eu nunca vou esquecer.